Olá pessoal, que Deus abençoe poderosamente vocês. A partir de agora, nós vamos trazer estudos que vão agregar na sua vida, estudos sobrenaturais. Vamos à vinheta e eu volto logo em seguida já com o estudo. É isso aí, estamos de volta e agora para trazer um estudo muito bacana para você. Vai agregar na sua vida, no seu ministério, seja qual for a igreja evangélica que você estiver sendo ministrado, vai agregar um conhecimento para que você faça a diferença. Estudos rápidos, no máximo aí 15 a 20 minutos. Você vai separar um momento aí da semana para que você possa, então, estar junto conosco, sempre renovando esse conhecimento. E lembrando que, graciosamente, não tem custo nenhum. A única coisa que a gente pede é para você seguir o canal, curtir, compartilhar e deixar aí o seu feedback, positivo ou não, se você gostou ou não. É muito bom saber como está chegando até você, para que nós possamos, então, preparar um conteúdo que venha agregar na sua vida. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. Nós vamos falar hoje sobre lei do domínio. Lei do domínio. Você já parou para pensar sobre isso? Antes de nós entrarmos nos estudos sobre os altares, que vai ser algo muito forte que nós vamos trazer aqui, nós precisamos entender sobre lei do domínio, né? Dentro da lei do domínio, você pode acompanhar aí junto comigo, nós vamos notar que o subtítulo é Autoridade Espiritual e Governo Humano na Terra. Que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Vamos desde o início. Nós aprendemos que no mundo pré-adâmico, ou seja, antes de Adão, antes da criação do homem, a terra era governada por seres espirituais, anjos. Então existia o exército de anjos, criação de Deus. E Lúcifer, ele ocupava a posição diante de Deus. Ele tinha uma autoridade. Então existia um governo angelical sobre a criação. E quando nós falamos sobre a criação, não é somente na terra, mas existia também no céu condições que o homem, como não existia, o homem desconhecia por não existir, mas os anjos já existiam. Então nós passamos a conhecer depois que conhecemos as Escrituras. Então existia o governo dos espíritos, ou o governo no mundo espiritual. Como diz aí no primeiro quadro, anjos exerciam autoridade espiritual sobre a criação terrena. Então nós falamos aí muito da pré-história e não somos contra a Pangeia, não como muitas pessoas falam. Tem até uma certa coerência. Então Lúcifer, como diz no segundo quadro, era o sacerdote, ou seja, ele tinha uma posição máxima, autoridade, até o momento de sua rebelião. Então ele era, nós vemos isso em Isaías, nós vemos em Ezequiel, ele exercia um governo. Lógico que tudo dentro do direcionamento ou do domínio de Deus. Até esse terceiro quadro que nós falamos, que é a grande rebelião, a queda de Lúcifer. Então desestrutura o governo espiritual na terra. Então, e lembrando que não só na terra, né, mas no céu também. Então nós vemos aí que o mundo pré-adâmico, ou antes de Adão, existia já um governo, né? Então esse é o capítulo 1 que nós estamos aprendendo. Então esse é o capítulo 1 que nós estamos agora comentando. Mas vamos então para Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Na queda de Lúcifer,
nós vimos então destruição e recomeço. A queda de Lúcifer, ou seja, após a rebelião de Lúcifer, Deus destrói o mundo pré-adâmico, ou a permissão de Deus, né? Não foi diretamente Deus, mas teve a permissão de Deus, porque Deus não interviu, porque existia um propósito. Então aquele mundo ele foi destruído. O mundo pré-histórico ele foi destruído. A terra se torna sem forma e vazia. Então, a partir desse momento, um julgamento divino procede, então, uma nova criação. Então, nesse momento, Deus começa. Haja luz, haja separação entre águas, e assim você já conhece o que está ali em Gênesis capítulo 1. Porém, houve uma transferência de autoridade. É isso mesmo. Deus não apenas recria o mundo, ele transfere o governo. O governo angelical, outrora, havia falhado. Era necessário uma nova ordem de domínio sobre a terra. E nós vemos isso claramente. Então, a lei do domínio vai estar estabelecida quando Deus ele fala lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine. Olha aí, a palavra está até em negrito. E domine sobre os peixes, as aves e sobre toda a terra. Peito da terra. Vamos lá. Quem é esse homem? O homem é criado do barro, da mesma essência do planeta que ele, então, iria governar. Então, olha só. Então, Adão foi feito da mesma essência da terra. Porém, não existia vida nesse homem. Então, Deus, ele sopra o Espírito divino. Deus sopra, então, o Espírito no homem, unindo o homem terreno com o homem celestial. A gente vê isso em Gênesis 1:26 e 1:27. A gente vê isso. Então Deus ele forma uma dualidade de homem. O homem barro e o homem espírito, ou alma, ser pensante. Une esses dois, e para que o homem fosse alma vivente, então ele sopra o espírito, dando assim a legalidade espiritual. Nenhum espírito, a partir daquele momento, poderia agir legalmente na terra, sem habitar um corpo de barro. Ou seja, Deus ele faz o homem trino, corpo, alma e espírito, e a partir daquele momento, toda a hoste angelical que antes tinha governo, antes da rebelião, hoje não tem. A gente vê lá no livro de Apocalipse que fala: e onde não se achou mais o seu lugar. Não é verdade? Vamos lá. Porém, Adão no jardim, comunhão perfeita. No Éden, Adão vivia em estado de comunhão espiritual plena com Deus. Não havia barreira entre o homem e o divino. A comunicação era direta, interior, transcendente. Olha que forte, né? Você vê como que Adão ele tinha algo que nós hoje temos que ter pela fé. Então, primeiro item, comunicação espiritual. Deus falava nele, com ele e através dele, sem necessidade de palavras verbais. Isso é muito forte. Deus falava nele, com ele e através dele, porque a primazia da criação. Então, em todo o cosmos, por mais belo que seja o cosmos, espaços, galáxias, nada era como Adão. Então ele tinha
autoridade total. Adão exercia domínio pleno sobre toda a criação, animais, plantas e forças da natureza. E tinha o principal, a presença divina, a presença de Deus. Então envolvia Adão completamente. Assim ele tinha vida e governo, e isso fluía em perfeita harmonia. Então olha só que forte que era, né? Então, vamos lá. Precisamos aprender agora sobre a lei em ação. A partir desse momento, nenhum ser espiritual criado por Deus teria domínio sobre o governo da terra, pois o governo da terra foi dado a Adão, com a supervisão máxima e geral de Deus. Então nós vemos aqui o quê? Nós vemos que a lei do domínio, ela é muito forte. Por quê? Porque ela estabelece que os espíritos, sejam anjos ou demônios, não possuem autoridade legal para agir na Terra, sem o consentimento e cooperação de um ser humano. Então era necessário o quê? Que o ser humano desse essa liberdade para o anjo ou o demônio. Mas tudo tinha que ter a intermediação de um ser humano. Então nós vemos aqui, Adão era o intermediário legal de toda ação espiritual no planeta. Sem ele, nenhuma força sobrenatural poderia se mover legitimamente sobre a criação. Aí nós colocamos aqui do lado, você pode ver, Adão igual o terroso, ou que provém da terra, Adam, Adamá, né, no hebraico, ou seja, representante legal de toda a humanidade na terra. Sem limite, sem autoridade. Vamos lá. Todo governo, mesmo divino, opera dentro de fronteiras legais. Ou seja, Deus não é porque Ele é Deus que Ele não vai seguir a ordem. É lógico que Deus tem todo o poder de mudar as leis como criador e também o que executa. Ele cria, Ele vai fazer a legislação, Ele tem todo o poder. Então, Ele pode. Porém, nada se fazia na Terra, nenhum ser espiritual tinha autoridade sem a autorização ou o aval de Adão. Então nós vemos que Deus, mesmo dando toda essa autoridade a Adão, Ele colocou um limite nessa autoridade. Que limite foi esse? A árvore do conhecimento. Esse era o limite da autoridade. Porque o homem Adão era filho de Deus, mas não era Deus. Então Deus plantou no Éden uma árvore restritiva, não por maldade, mas por princípio. Nós temos que viver de princípio. Então toda autoridade legítima opera dentro de limites. O domínio sem fronteiras não é governo, é caos. Então por isso que o mundo se tornou um caos, depois que Adão perdeu a sua autoridade. Diz aí, autoridade concedida. Domínio total sobre toda a criação. Então Adão tinha esse domínio. Limite estabelecido. A árvore proibida define os contornos do governo. Ou seja, Adão, você pode ir até aqui, a partir daqui não. Teste de obediência. Respeitar o limite. Confirma a legalidade ou a legitimidade do governo. Então, Adão obedecendo, ele é o representante legal. Ele não obedecendo, ele perde essa representação legal. Ok? Tá claro, né? Vamos lá. Cultivar e guardar. Responsabilidade dupla. A gente vê isso. Que Deus ele criou o homem para cultivar e guardar. Cultivar é o cuidado ativo. Cultivar o jardim não era trabalho braçal comum, como a gente pensa. Vou lá, vou capinar, vou tirar o colonhão. Não existia colonhão. Era corresponsabilidade criativa com Deus. A provisão era divina,
Ou seja, Deus fazia o impossível acontecer na natureza e a administração era humana. Então, isso era cultivar e cuidar, né? Guardar, vigilância espiritual. Então, o que o homem tinha que guardar? Guardar não só o mundo físico, mas a intervenção espiritual em todo o mundo físico. E quando a gente fala todo mundo físico, é todo o material genético, quântico, átomos, prótons, estrutura de tudo aquilo que é biológico e que tem energia vital, seja a natureza ou seja o corpo humano biologicamente falando. Então, guardar significava proteger ativamente o jardim contra qualquer influência de espíritos malignos. Adão era o guardião espiritual do Éden. Sua autoridade era sua armadura. Então, olha que forte, né? Você já começa a ver um Éden diferente, um Adão diferente a partir desse estudo. Então, como que Satanás iria ter essa autoridade que ele tinha antes no céu, mas que agora foi dada a um homem criado por Deus? Então Satanás ele vem como ladrão, a serpente. O ladrão não entra pela porta, ou seja, ele não ia pedir para Adão permissão, porque Adão não ia dar. Ele sobe por outra parte, está lá em João 10:1. Você pode conferir aí na sua Bíblia, né? Então, a entrada ilegal bloqueada. A lei do domínio impedia que Satanás agisse diretamente na terra sem um corpo físico. Por isso que depois da queda agora as pessoas ficam possessas. Porque espíritos malignos podem possuir a mente de pessoas. Então, dessa forma nós compreendemos as manifestações ou as incorporações, as possessões. E a serpente como vínculo aí no item 2. Ou seja, incapaz de agir sozinho, Satanás ilude Eva, um ser corpóreo próximo a Adão, para contornar a lei. Então, Satanás precisava de um corpo, de uma pessoa, para que ele viesse, então, ter acesso. Mesmo que Adão não estivesse presente, Eva seria o canal, porque ela seria mais próxima de Adão. Engano, não força. Item 3. Sem autoridade legal própria, só lhe restava a sedução e o engano para obter o acesso a toda essa magnitude da criação biológica na Terra. Então, por isso que Satanás usou do engano para ter legalidade para agir não só no mundo biológico, mas no mundo governamental, que é o principal, né, o governo, a autoridade, e também no mundo, posso que se dizer assim, mental, porque dominar o homem é dominar a mente. Por isso que nós temos que ter, de acordo com o apóstolo Paulo, a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, temos então a mente de Deus. E não temos mais a mente do mal. Por isso que é novo nascimento. Vamos ao próximo? O engano. Qual que era o engano? Ouvir a voz errada. E quantas não são as pessoas que ouvem a voz errada até hoje? Ouve a voz de si mesmo, ouve a voz do diabo e não ouve a voz de Deus. Então Satanás não forçou. Você pode prestar atenção no texto. Olha aí o que está em negrito. Ele seduziu. O diabo trabalha com essa lógica até hoje, com a sedução. Ele seduz as pessoas. Eva ouviu a voz do inimigo no lugar da voz de Deus. Essa é a plena verdade, é a pura verdade. Naquele momento, a desobediência não foi apenas moral, foi uma abdicação de autoridade legal, ou seja, ela deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz daquilo que seduzia e que trazia a ela o realizar de um desejo. Que você pode conferir nas Escrituras. A voz de Deus trazia autoridade, proteção, vida e verdade. A voz do inimigo
engano, independência e rejeição do limite, que é o que as pessoas querem hoje. As pessoas não querem se submeter a uma autoridade. Eu estou passando o cursor do mouse aí para você ver. As pessoas não querem se submeter à autoridade, não querem a proteção divina, porque a proteção divina tem, então, os limites pré-estabelecidos de ação do homem. Vida, a maioria quer, mas não quer o quê? A verdade. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, ou seja, a proteção, a autoridade, a verdade e a vida. A voz do inimigo traz engano, ou seja, ilusão, que a maioria das pessoas querem. Independência, ninguém quer ser servo, essa que é a grande realidade, e rejeição do limite, as pessoas querem ser ilimitadas nas suas decisões. Então a consequência é o quê? A humanidade é destituída da vida e da autoridade de Deus. Olha que forte, né? Essa é a lei do domínio. Você está aprendendo algo para você chegar nos próximos estudos e ter, então, um entendimento de altíssimo nível e aplicar tudo isso na sua evangelização, nas suas ministrações, de forma que vai ser muito forte a geração de discípulos, né? Então vamos lá, do espiritual ao verbal. Perda da comunhão. Após o pecado, algo radicalmente novo acontece. Deus usa palavras verbais, ou seja, lembra lá que nós falamos que Deus falava nele, com ele, dele. A partir desse momento, Deus passou a usar palavras verbais. Por exemplo, Adão, onde estás? Essa pergunta não é uma pergunta que Deus não sabe onde ele está. Deus é onisciente. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Mas essa questão, essa pergunta é: Adão, onde estás? Significa, olha onde você está. Ou seja, uma pergunta de localização. Eu sei onde você está, mas olha onde você está. Você não percebeu que nós não estamos mais em comunhão espiritual? O cordão umbilical se rompeu? Então essa pergunta quer dizer isso. Adão, onde estás? A primeira vez que Adão ouve a voz de Deus, do lado de fora de si mesmo e não dentro. Por isso que ele teve medo e escondeu. Por isso que ele se escondeu, ele teve medo. Ele nunca tinha ouvido a palavra de Deus, a voz de Deus fora dele. É forte isso, não é? Então vamos lá, aqui no quadrinho amarelo. A comunicação espiritual direta havia sido rompida lá no centro da alma, no espírito, né? O pecado ergueu uma barreira entre o humano e o divino, transformando uma comunhão interior em distância. Por isso que hoje nós temos que buscar a Deus. Antes Adão já tinha Deus, Deus estava nele, falava com ele e falava por ele. O medo que Adão sente não é natural, é um sinal inequívoco da separação espiritual. Aquele que governa, ou seja, aquele que governava, agora se esconde. Olha aí o fruto do pecado. Forte isso, não é? Vamos à nossa última página. Falei que o estudo ia ser rápido, né? Lei do domínio inquebrável. A lei do domínio jamais foi revogada, ou seja, ela não foi tirada do ser humano. Por isso, o Messias teve que se tornar um homem, ou seja, Jesus, ele veio, o próprio Deus se tornou um homem para restaurar a lei do domínio. Não apenas por amor, mas por necessidade legal. Era necessário, senão o homem ia ser condenado para sempre à eternidade, né, na morte. Somente um ser com um corpo de barro poderia resgatar legalmente o que Adão havia perdido. Forte isso, não é? Então essa é, na lei do domínio inquebrável, é a opção. Vamos para a opção 2. Espíritos sem corpo são ilegais na Terra. Então, a lei estabelecida lá em Gênesis permanece viva até hoje. O único ser espiritual que pode habitar num corpo é o Espírito Santo. Mas e quando você fala das entidades que a gente vê por aí? É tudo ilegal. Por isso que Jesus faz a libertação e ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, tem uma condição: seu filho.
Não é qualquer outra coisa ou qualquer outro personagem, não. Seu filho vos libertar, né? Então vamos lá, opção 3 aqui. O verbo se fez carne, ou seja, Deus encontrou, ou Deus se colocou na forma legal de habitar o planeta, tornando-se homem. Então, para nos salvar, para resgatar essa autoridade, Deus legalmente se fez homem. Vamos lá. Resgate legal pela encarnação. Cristo, então, recupera a autoridade que Adão perdeu. Olha que forte. Dentre todas, ou seja, cumprindo, executando todas as regras do reino de Deus. Então, uma nova humanidade com autoridade restaurada começa a acontecer. Em Cristo, o domínio começa a ser ativado de novo, né? E então, aquilo que estava dividido já não está mais. O homem, então, passou a ter em Cristo o poder e a autoridade que Adão teve. Porém, agora nós aguardamos o que? O corpo glorificado. O corpo glorificado, ele virá através da nossa ressurreição, do nosso encontro com Cristo nos ares da sua vida. Então, olha só que forte esse estudo. Você vê que nós temos a possibilidade, deixa eu ajustar aqui, nós temos a possibilidade de ter a nossa vida espiritual restaurada. Aquilo que Adão perdeu, nós podemos recuperar. Eu tenho certeza que Deus ele já te abençoou poderosamente com esse estudo. Amém? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe um comentário aí. Dependendo do seu comentário, a gente dá um direcionamento. Senão a gente vem para o segundo slide que vai arrebentar também. Bom, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus.